Bom dia, povo do Deus Altíssimo. No vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com você a minha experiência com eufórbia, uma planta muito linda, não dá flores, né? Mas a sua beleza, o seu formato já deixa qualquer um apaixonado. Essa planta é um Euphorbia latra cristata variegata. É uma planta africana que pode viver centenas de anos. Essa planta eu tenho ela já há mais de 7 anos e o tamanho dela ainda é uma planta de crescimento muito lento. É uma matriz, né, que quando eu adquiri eu queria estar adquirindo novas plantas, né? Não dá para ficar apenas em uma, mas tirei poucas mudas dessa planta, tanto que os locais que eu tirei muito bem cicatrizado e a planta vai escondendo esses ferimentos que foi feito, né? Mas em raiz própria cresce muito menos, né? Ela naturalmente é colunária, verde, né? Acho que o mais primórdio dessa planta, ela tinha folha. Então, como o local é hostil, de muito sol, de muito estresse hídrico, né? Então a planta acaba perdendo todas as folhas, né? Algumas das plantas transformaram folha em espinho, né? E apesar dela ter pequenos espinhos, né? A reserva nutricional da planta fica toda na própria planta, né, no próprio caule, né, que é uma planta de lácteas. Essa aqui, por exemplo, foi uma muda que eu fiz em raiz própria, né, e tá aqui nesse crescimento lento, né. De vez por outra ela solta essas colunares, essas artes colunares, então a gente tem que estar tirando, né, para a nossa planta ficar apenas no formato cristato. Apesar que ela, na forma natural dela, com pouca intervenção, né, não deixa de ser lindo, né, muito bacana, muito bonita mesmo, né. Aí ela, vez por outra, essa que eu já enxertei já é enxertada, né? Não é de raiz própria, e olha o tanto que ela cresceu em comparação da que está em raiz própria, né? Então essa parte verde ela é muito mais eficiente em fazer a fotossíntese, né? Então a planta se desenvolve melhor. E vez por outra ela fica também tentando jogar esse formato quimera que Quimera é um lado, por exemplo, variegata, né, e o outro lado verde, né? Os animais também eles sofrem também essa mutação quimera, né? É muito raro, mas sofre, né? Um lado por ser um animal branco, um lado branco e outro preto. É bem interessante a natureza, né? As coisas de Deus são incríveis demais, né? Aí ela fica toda fechada a zona, né? Um formato que ela adquiriu, já tem outras que ela acaba, mesmo ela em forma cristata, né? Lançando umas artes para mais longe, porque tudo é questão de adaptação, tudo é questão de absorver a luminosidade do sol, né? Para estar fazendo a fotossíntese, né? Então a planta sempre está buscando essas estratégias. Aí tenho elas colunar aqui pelo meio, vez por outra estou fazendo novos enxertos. Essa aqui eu misturei, né? Eu coloquei a variegata, cristata variegata no meio da cristata normal, né? E a cristata normal cresce demais e acaba sufocando a parte variegata. Essa aqui fiz ela numa arte bem comprida, né? Então, essa aqui há pouquíssimo tempo, ainda nem começou a desenvolver. Então vai ter bastante dessas plantas para a gente tá cultivando, né? Para a gente dando oportunidade para mais gente ter essas plantas bonitas no seu cultivo. Aí a nossa matriz mesmo é essa aqui, essa planta aqui que eu enxertei ela no cavalo
verde, né, na colunária verde, e essa planta cresce bastante, muito rigorosa, muito robusta. Esse galho aqui, por exemplo, que está se destacando, diferente daquela que eu mostrei, que toda fechadinha, né, é uma forma dela buscar mais luminosidade. A nossa matriz principal, né, que é a enxertada no cavalo verde, né, nós vamos aposentar ela, né? Vamos chegar a um ponto que vamos parar de tirar dela muda, de estar decapitando, a não ser quando realmente seja necessário para manter o formato que a gente quer. Aí a gente vai trabalhar nela, estamos trabalhando nela, né? Esse formato de raiz, nessa raiz superficial, né? E sobre rocha, que dá uma boa qualidade para a planta, né? Aproveita todo o potencial da planta. E essa, como é verde, né? Olha o tamanho exuberante dessa planta, né? E a qualidade de raiz também acaba favorecendo muito, né? Porque é uma planta que tem um desenvolvimento muito melhor do que ela variegata. E essa nossa lindona, como ela é enxertada no cavalo verde, né? Então ela tem um desenvolvimento muito bom. Então não tenho dúvida que vai ter raiz muito forte, vai ficar uma planta muito bacana nessa parte que eu enxertei inferior, né? Com ela cristata, sem ser variegata, ela cristata normal, né? Como são galhos inferiores, acaba crescendo menos, mas compensa pelo fato dela não ser variegata. Aí tá nessa bacia, né? Desenvolvendo o primeiro passo de raiz, que eu decapitei ela para colocar ela nesse processo, né? De formar raiz em formato aranha. Aí depois a gente vai tirando a planta, né, e vai expondo as raízes, né, e assim as raízes ficam bem mais robustas.